Em novembro de 1942, o Exército Vermelho lançou a Operação Urano e destruiu em poucas semanas o que restava de 2 exércitos completos nas margens do Volga. Não eram exércitos alemães, eram romenos. A Romênia havia enviado às estepes soviéticas mais soldados do que qualquer outro aliado da Alemanha nazista. 464 mil homens em seu ponto máximo, superando Itália, Hungria, Eslováquia e Croácia somadas. Nenhum outro país do eixo sacrificou tanto. O Marechal Ion Antonescu não foi arrastado para a guerra, ele a escolheu. Chamou-a de Guerra Santa. E durante mais de 3 anos, os soldados romenos combateram, mataram e morreram com uma convicção que surpreendeu até mesmo os oficiais alemães que os comandavam. Aproximadamente 300 mil judeus morreram em territórios sob administração romena durante a guerra, no que os historiadores denominam o Holocausto por balas. As tropas romenas não apenas obedeceram ordens alemãs, iniciaram pogroms, executaram deportações em massa para a Transnistria e participaram ativamente de massacres. O escritor judeu romeno Mihail Sebastian, que sobreviveu em Bucareste, registrou em seu diário a mistura de terror e perplexidade ao ver seus vizinhos se transformarem em perpetradores. As cicatrizes que forjaram um aliado. Romênia entre as 2 guerras. Em 26 de junho de 1940, às 10 da manhã, o governo soviético entregou um ultimato à Romênia. O prazo era de 24 horas. A exigência: a evacuação imediata do exército e da administração romena da Bessarábia e do norte da Bucovina. Não havia margem para negociar. A União Soviética acabara de dividir a Polônia com a Alemanha nazista e agora estendia sua mão para o sudeste da Europa. O rei Carol II, que governava por meio de uma ditadura real desde 1938, recorreu desesperadamente aos diplomatas alemães. A resposta de Berlim foi fria e definitiva. A Romênia deveria ceder. O Führer Adolf Hitler não tinha nenhum interesse em defender um país que ainda não era seu aliado formal. Carol II ordenou ao exército que se retirasse sem combate. O que se seguiu foi uma humilhação sem precedentes na história romena recente. Entre 28 de junho e 2 de julho de 1940, as tropas romenas se retiraram de territórios que haviam pertencido ao reino desde o fim da Primeira Guerra Mundial. A Bessarábia, uma região de mais de 44 mil quilômetros quadrados com uma população majoritariamente romena, ficou sob bandeira soviética. O norte da Bucovina, província que a Romênia havia recebido com a desintegração do Império Austro-Húngaro em 1918, teve o mesmo destino. O exército romeno em retirada sofreu ataques de civis pró-soviéticos e de tropas do Exército Vermelho que avançavam mais rápido do que o acordado. Soldados foram desarmados, alguns executados. A retirada foi descrita por testemunhas como uma procissão de vergonha, mas a humilhação não terminou aí. Em 30 de agosto de 1940, por meio do segundo arbitramento de Viena, Hitler e Mussolini obrigaram a Romênia a ceder o norte da Transilvânia à Hungria. Essa região, que os romenos consideravam o coração histórico e geográfico de sua nação, abrigava uma mistura de população romena, húngara e alemã. A perda foi devastadora em termos emocionais e políticos. Em menos de 3 meses, a Romênia havia perdido territórios que somavam mais de 100 mil quilômetros quadrados e uma população de milhões de pessoas. A combinação dessas 2 perdas desencadeou uma crise política que arrastou o rei Carol II. Os protestos nas ruas de Bucareste foram violentos. O general Ion Antonescu, recém-nomeado primeiro-ministro, aproveitou o caos para forçar a abdicação do monarca em 6 de setembro de 1940. Seu filho, o jovem Mihai I, de 19 anos, ascendeu ao trono. Mas o poder real recaiu sobre Antonescu, que se proclamou conducator, termo que em romeno significa líder, copiando deliberadamente a semântica do Führer alemão e do Duce italiano. Antonescu era um militar de carreira nascido em Pitești em 1882, formado na Escola Militar de Craiova e depois na Escola Superior de Guerra. Era irascível, exigente e profundamente anticomunista. Durante a Primeira Guerra Mundial, havia servido como chefe do Estado-Maior do general Constantin Przan e em 1922 foi designado adido militar em Paris, onde cultivou uma admiração ambivalente pela França
e uma convicção crescente de que a ordem europeia do período entre guerras era frágil. Quando retornou à Romênia no final dos anos 20, começou a cortejar grupos de extrema-direita, incluindo a Legião do Arcanjo Miguel, o movimento fascista mais poderoso da Europa Oriental fora da Alemanha e da Itália. A Legião do Arcanjo Miguel, fundada em 1923 por Cornélio Zelea Codreanu, combinava o ultranacionalismo com uma mística ortodoxa cristã que a diferenciava do nazismo alemão, mas convergia com ele no antissemitismo biológico e no desprezo pela democracia liberal. Em 1938, contava com centenas de milhares de seguidores ativos. Quando Antonescu tomou o poder em setembro de 1940, a Legião, também conhecida como Guarda de Ferro, participou inicialmente do governo, criando o chamado Estado Nacional Legionário. Mas a convivência foi breve e sangrenta. Em janeiro de 1941, os legionários tentaram um golpe de Estado que Antonescu esmagou com o apoio do exército regular e, crucialmente, com a aquiescência de Hitler, que preferia o ordenado Antonescu aos caóticos e fanáticos guardiões da Legião. O resultado foi que Antonescu consolidou um poder pessoal absoluto com um regime que combinava o autoritarismo militar, o antissemitismo institucional e uma aliança ideológica profunda com a Alemanha nazista. Em 23 de novembro de 1940, a Romênia assinou o Pacto Tripartite e se incorporou formalmente ao eixo. Não foi apenas um cálculo estratégico para recuperar os territórios perdidos, foi também uma declaração de valores. O antissemitismo na Romênia não era um produto importado de Berlim. Tinha raízes que remontavam ao século XIX, quando os judeus foram excluídos da cidadania plena durante décadas. No período entre guerras, os partidos políticos de caráter antissemita proliferaram. As universidades adotaram cotas que limitavam o acesso de estudantes judeus. Em 1938, o governo de Carol II havia revogado a cidadania de dezenas de milhares de judeus por meio de um decreto. O que Antonescu fez foi radicalizar e sistematizar um impulso que já existia na sociedade romena, agora amplificado pelo mito do judeu-bolchevismo. A crença, amplamente difundida e promovida ativamente pela propaganda de Estado, de que o comunismo soviético era essencialmente uma conspiração judaica, e que a guerra contra a URSS era simultaneamente uma cruzada contra o bolchevismo e contra os judeus. Com esse enquadramento ideológico, com o exército reorganizado e com a promessa alemã de recuperar a Bessarábia e o norte da Bucovina, a Romênia aguardou o sinal de Hitler para iniciar a maior campanha militar de sua história. A Guerra Santa, Operação Barbarossa e a Frente Leste, 1941. Às 3h15 da madrugada de 22 de junho de 1941, as forças alemãs cruzaram a fronteira soviética ao longo de milhares de quilômetros. Desde o primeiro minuto, a Romênia também estava em guerra. Não foi um gesto simbólico. O exército romeno mobilizou nesse mesmo dia mais de 325 mil soldados organizados no grupo de exércitos Antonescu, que operava sob comando nominal romeno, mas em estreita coordenação com a Wehrmacht. O general Petre Dumitrescu comandava o terceiro exército romeno no flanco direito. O general Constantin Silperca dirigia o quarto exército no flanco esquerdo. Ambas as formações haviam passado meses se reorganizando e reequipando após os golpes sofridos durante a crise de 1940. Não eram tropas perfeitas. Faltavam-lhes meios blindados modernos, artilharia pesada e veículos motorizados em quantidade suficiente. Mas estavam motivadas com uma intensidade que surpreenderia até mesmo os oficiais alemães mais céticos. A diferença em relação aos demais aliados do eixo foi evidente desde os primeiros dias. A Itália declarou guerra à União Soviética no mesmo 22 de junho, mas suas tropas só começaram a combater na frente oriental vários meses depois. A Finlândia esperou até que os bombardeios soviéticos sobre suas cidades lhe fornecessem o pretexto para entrar na guerra em 25 de junho. A Hungria levou vários dias a mais. Apenas a Romênia esteve presente desde o primeiro amanhecer, sem precisar de provocações ou pretextos adicionais. O conductor Ion Antonescu havia chamado essa guerra de santa em seus discursos à nação.
Para os soldados que cruzaram o rio Prut nas primeiras horas de 22 de junho, não era uma metáfora. O objetivo imediato era recuperar o que havia sido perdido um ano antes, o norte da Bucovina e a Bessarábia. Para muitos soldados romenos, a guerra não era abstrata nem ideológica em sentido frio. Conheciam pessoalmente aquelas terras, haviam crescido ouvindo os nomes dos rios, dos povoados, das cidades. Quando o quarto exército cruzou o Prut e começou a avançar rumo a Chisinau, encontrou populações de língua romena que os recebiam com emoção genuína. O cronista de guerra Georges Oudard, correspondente francês que acompanhou as tropas romenas durante os primeiros dias da campanha, descreveu cenas de idosas beijando as mãos dos oficiais nas ruas de vilas bessarábias que os soviéticos haviam abandonado precipitadamente. Mas esse mesmo avanço levava consigo algo muito mais sombrio. Desde as primeiras horas da campanha, os corpos de segurança romenos começaram a operar atrás da linha de frente no que a terminologia oficial denominava limpeza do terreno. As instruções que circulavam nos comandos intermediários falavam em eliminar comunistas, sabotadores e agitadores. Na prática, esses termos aplicavam-se quase exclusivamente às comunidades judaicas dos territórios recuperados. O general Ion Antonescu havia emitido diretrizes específicas nesse sentido. A ideologia do judeu-bolchevismo, a equação entre judaísmo e comunismo soviético, não era apenas propaganda. Era doutrina de Estado que os oficiais eram obrigados a executar. O que ocorreu em Iassi entre 28 e 30 de junho de 1941 encarna de forma brutal essa doutrina. Iassi era a segunda cidade da Romênia, com uma comunidade judaica de várias dezenas de milhares de pessoas estabelecida havia séculos na região da Moldávia. As acusações de sinalização a aviões soviéticos e de franco-atiradores judeus, nunca comprovadas, em sua maioria inventadas, serviram como detonador. Soldados do exército, gendarmes, policiais e civis romenos atacaram o bairro judeu da cidade. As cenas descritas pelos sobreviventes incluíram execuções nas ruas, nos pátios internos dos edifícios e no pátio da prefeitura. Os sobreviventes foram amontoados em vagões ferroviários lacrados. Esses trens circularam durante dias, com milhares de pessoas amontoadas em seu interior, sem água, sem ventilação, no calor do final de junho. Quando os vagões eram abertos nas estações, os corpos eram contados às centenas. O número total de vítimas do pogrom de Iassi e dos trens da morte que se seguiram é estimado entre 13.000 e 15.000 pessoas. O escritor romeno de origem judaica Mihail Sebastian, que naquele mesmo ano escrevia em seu diário sobre as leis antissemitas que o impediam de publicar, exercer sua profissão ou aparecer nos créditos de suas próprias obras, registrou o horror do que chegava de Iassi com uma mistura de espanto e a sensação angustiante de que poderia acontecer com ele em Bucareste. O avanço militar continuou com rapidez sobre o território recuperado. Em julho de 1941, o quarto exército romeno entrou em Chisinau, devastada pelos combates. Em agosto, toda a Bessarábia estava novamente sob bandeira romena. As tropas avançaram para o norte e reconquistaram as cidades da Bucovina. Antonescu recebeu então a proposta de deter-se nas fronteiras anteriores a 1940. Rejeitou-a sem hesitar. Com o aval de Hitler e argumentando que a guerra deveria continuar até eliminar a ameaça soviética de maneira definitiva, ordenou ao exército cruzar para o leste do rio Dniester, para território que nunca havia sido romeno, rumo ao que se tornaria a Transnistria. A decisão de continuar além do Dniester transformou o caráter da participação romena na guerra. Até aquele momento, poderia argumentar-se que se tratava de uma guerra de recuperação territorial. Ao cruzar esse rio, a Romênia tornou-se potência ocupante de territórios soviéticos, e com essa condição vieram novas responsabilidades e novos crimes. O próximo grande objetivo foi Odessa, o porto mais importante do Mar Negro soviético, com mais de 600.000 habitantes em tempos de paz, estava defendido por 3 anéis concêntricos de fortificações construídas durante o ano anterior. As defesas incluíam linhas de trincheiras de vários metros de profundidade escavadas no subsolo de argila das colinas que cercam a cidade, bunkers de concreto armado com campos de tiro cruzados, obstáculos antitanque e uma densa rede de arame farpado.
A guarnição soviética, reforçada pelo mar pelo exército do Mar Negro, recebeu instruções para defender a cidade até o último homem. A artilharia naval dos navios ancorados no porto estendia o alcance dos defensores quilômetros além das linhas terrestres. O cerco começou em 5 de agosto de 1941 e duraria 73 dias. A maioria das operações terrestres recaiu sobre o 4º Exército Romeno. Os alemães designaram apenas unidades de apoio e artilharia pesada. Era, em todos os sentidos práticos, uma batalha romena. Os ataques frontais contra as trincheiras soviéticas custavam centenas de mortos por dia nos momentos de maior intensidade. A tática defensiva soviética incluía contra-ataques noturnos que recuperavam posições tomadas durante o dia, obrigando os romenos a recomeçar o avanço a cada amanhecer. O verão ucraniano, seco e poeirento, com temperaturas que superavam os 35 graus durante o dia e caíam bruscamente à noite, acrescentava um castigo físico adicional aos combatentes de ambos os lados. Os soldados romenos avançavam através de campos de girassóis onde os corpos de seus companheiros caídos jaziam havia dias, sem poder ser recolhidos sob fogo inimigo. Um oficial do Estado-Maior romeno que visitou a frente em setembro de 1941 descreveu em seu diário posições avançadas onde os soldados estavam havia mais de 2 semanas sem conseguir dormir mais de 2 ou 3 horas seguidas, sendo substituídos apenas por unidades igualmente extenuadas. As rações eram insuficientes. A água escasseava em alguns setores. As munições de artilharia romena eram insuficientes para contrabalançar o fogo dos navios soviéticos. O general romeno Nicolae Silperka foi afastado do comando do 4º Exército em 27 de agosto de 1941, em parte por suas repetidas queixas sobre a falta de apoio alemão e sobre as perdas insustentáveis. Foi substituído pelo general Iosif Jakobitz. A rotação não mudou a realidade tática. Os ataques continuaram, as baixas se acumularam. Quando Odessa caiu finalmente em 16 de outubro de 1941, com a guarnição soviética evacuada por mar, 110 mil soldados e 15 mil civis transportados em navios que os aviões do eixo não conseguiram deter. As ruas da cidade estavam semidesertas. Os edifícios do centro haviam sido minados antes da retirada. Várias explosões armadilha mataram oficiais e soldados romenos que entraram nos prédios nos dias seguintes. O custo total do cerco para o exército romeno estima-se em cerca de 90 mil baixas entre mortos, feridos e desaparecidos. Era uma cifra equivalente a várias divisões completas aniquiladas para tomar uma única cidade. O massacre que se seguiu à explosão de 22 de outubro no quartel-general romeno em Odessa, na qual morreram o general Ion Glogojano e outros 60 oficiais, desenvolveu-se com uma sistematicidade que o distinguia dos excessos improvisados do pogrom de Iassi. As ordens de Antonescu eram explícitas quanto às proporções de represália. 200 comunistas por cada oficial morto, 100 por cada soldado. Os registros das unidades executoras mostram que as vítimas foram selecionadas majoritariamente entre a população judaica de Odessa, sem qualquer prova de vínculo com o atentado. Os corpos de milhares de pessoas foram queimados em armazéns nos arredores da cidade, na zona de Daunic. Outros foram enforcados nas praças públicas e deixados pendurados durante dias como advertência. Os cálculos mais conservadores estimam as vítimas do massacre de Odessa em 25 mil pessoas. Algumas estimativas chegam a 34 mil. A Romênia negociou formalmente com a Alemanha a administração da Transnistria mediante um acordo assinado em Tigina em 30 de agosto de 1941. O território, de aproximadamente 40 mil quilômetros quadrados entre o Dniester e o Bug, com uma população de cerca de 2 milhões de pessoas, ucraniana, judaica, romena da Bessarábia, grega, búlgara, alemã, ficou sob a administração civil romena chefiada pelo governador Gheorghe Alexianu. Era uma região devastada pelos combates, com infraestrutura destruída, colheitas não recolhidas e cidades onde os alemães haviam assassinado em massa os judeus antes da chegada da administração romena. O que a Romênia construiu na Transnistria foi um sistema de guetos e campos de concentração, que respondia a uma lógica de extermínio por exaustão. As deportações desde a Bessarábia e a Bucovina
Começaram no outono de 1941. Dezenas de milhares de judeus, incluindo idosos, mulheres e crianças, foram forçados a caminhar durante semanas para o interior da Transnistria, no que os sobreviventes descreveram como marchas da morte informais. Os que caíam de exaustão eram fuzilados no local. Os que chegaram aos guetos de Balta, Mogilev Podolsky, Tulchin, Berezovka ou Bogdanovka encontraram barracões sem aquecimento, sem água potável, com rações de comida calculadas para mantê-los no limite da sobrevivência. O inverno de 1941 a 1942 foi um dos mais frios do século na região, com temperaturas que regularmente desciam a -20 e -30 graus centígrados. Em Bogdanovka, o campo mais letal da Transnistria, administrado pela Gendarmaria Romena, entre 21 de dezembro de 1941 e 1º de janeiro de 1942, unidades romenas e auxiliares ucranianas massacraram aproximadamente 54 mil judeus em uma semana. As vítimas foram queimadas vivas em estábulos ou fuziladas em grupos junto a ravinas sobre o rio Bug. A Comissão Wiesel de 2004 documentou esse episódio como o maior crime de guerra cometido pelas forças armadas romenas ao longo de todo o conflito. As tropas romenas também auxiliaram os Einsatzgruppen alemães, unidades da SS encarregadas das execuções em massa em suas operações na Ucrânia e na Crimeia. Em vários casos, unidades de infantaria e gendarmaria romenas formaram os cordões que cercavam as comunidades judaicas antes que os alemães realizassem os fuzilamentos. Em outros, participaram diretamente das matanças. O nível de envolvimento varia conforme o lugar e o momento, mas o padrão é suficientemente consistente para que os historiadores falem em cumplicidade ativa e não em mera subordinação passiva às ordens alemãs. Ao mesmo tempo, os combatentes do corpo de montanha romeno do general Gheorghe Avramescu, tropas de elite treinadas para o combate em terreno acidentado, avançavam pelo sul da Ucrânia rumo à Crimeia. O cerco de Sebastopol, a grande fortaleza naval soviética na ponta sul da península, contou com participação significativa de unidades romenas ao lado das divisões alemãs. A Crimeia foi finalmente conquistada em julho de 1942, após meses de combates que os soldados recordariam como os mais intensos que haviam travado. Para então, o exército romeno havia combatido durante um ano inteiro em condições que nenhuma outra potência do eixo, exceto a própria Alemanha, havia enfrentado de maneira sustentada. Os comandantes alemães, que no início da campanha haviam esperado mais da Finlândia e menos da Romênia, revisaram sua avaliação. O grupo de exércitos Antonescu havia superado todas as expectativas iniciais, mas os sucessos do primeiro ano tinham um custo que os quartéis generais de Bucareste ainda não calculavam com precisão. O melhor material humano do exército romeno, os oficiais veteranos, os suboficiais experientes, os soldados que haviam combatido na Bessarábia, em Odessa e na Crimeia, estava sendo consumido a um ritmo que as classes de reposição não podiam sustentar. As divisões que marchariam rumo ao Don em 1942 seriam, em muitos casos, tropas de segunda chamada, com menos treinamento e menos coesão do que aquelas que haviam tomado Odessa um ano antes. O preço da lealdade. O desastre de Stalingrado, 1942 a 1943. No verão de 1942, a Alemanha lançou a Operação Caso Azul, sua ofensiva em direção ao sul da Rússia e ao Cáucaso. O objetivo era cortar o fornecimento de petróleo soviético, capturar os campos petrolíferos de Baku e levar a guerra a uma conclusão favorável antes que a capacidade industrial soviética e o apoio norte-americano inclinassem definitivamente a balança. Para essa campanha, o exército romeno contribuiu com mais soldados do que qualquer outro aliado do eixo. O general Ilie Steflea, novo chefe do Estado-Maior romeno desde o início de 1942, organizou a mobilização e o desdobramento de um contingente que alcançou em novembro de 1942 seu ponto máximo. 464 mil soldados na frente, incluindo 83.300 que ocupavam Transnistria. Era um esforço colossal para um país de aproximadamente 16 milhões de habitantes.
O terceiro exército romeno, sob o comando do general Petri Dumitrescu, foi desdobrado no flanco norte da frente de Stalingrado, ao longo do rio Don. O quarto exército romeno, parcialmente reorganizado, cobria o flanco sul. Ambas as formações ocupavam posições extremamente extensas, com pouca artilharia anticarro, carros de combate obsoletos e divisões que, em alguns casos, defendiam frentes de até 40 quilômetros com forças projetadas para defender um terço dessa extensão. Os oficiais romenos advertiram repetidamente seus homólogos alemães de que suas posições eram insustentáveis caso o Exército Vermelho lançasse uma ofensiva massiva. O general Dumitrescu enviou relatórios detalhando as concentrações de tropas soviéticas ao norte do Don. O general Steffler apresentou suas preocupações diretamente ao comando alemão. As advertências foram ignoradas ou minimizadas. O alto comando do Grupo de Exército Sul-Alemão subestimou a capacidade ofensiva soviética e acreditou que os romenos exageravam suas dificuldades. Em 19 de novembro de 1942, às 7h30 da manhã, o Exército Vermelho lançou a Operação Urano. Após uma preparação de artilharia de vários dias que testemunhas descreveram como um estrondo contínuo audível a dezenas de quilômetros, os tanques soviéticos romperam as linhas do terceiro exército romeno no flanco norte. O solo congelado facilitou o movimento dos blindados. As posições romenas, cavadas em solo gelado a menos 20 graus Celsius, colapsaram em horas nos setores onde a concentração soviética era maior. No dia seguinte, 20 de novembro, uma segunda força soviética atacou o flanco sul, onde estava o quarto exército romeno. Em menos de 72 horas, as duas pinças soviéticas se fecharam em Kalak, sobre o rio Don, completando o cerco da 6ª Armada Alemã dentro de Stalingrado. Os dois exércitos romenos foram o ponto de entrada do maior cerco da guerra. As baixas romenas em Stalingrado e arredores foram catastróficas. Estima-se que o terceiro exército perdeu cerca de 75% de sua força de combate. Dezenas de milhares de soldados romenos foram feitos prisioneiros. Outros morreram na retirada através da estepe coberta de neve. Os sobreviventes chegaram à Romênia com relatos de abandono. Os reforços alemães prometidos não chegaram a tempo. O armamento anticarro era insuficiente e, quando a frente se desintegrou, as unidades alemãs em retirada ocuparam trens e caminhões, deixando os soldados romenos a pé no frio. A relação entre os aliados se deteriorou após Stalingrado. Os alemães culparam os romenos por não terem resistido. Os romenos culparam os alemães por não os terem equipado ou reforçado. Soldados alemães em retirada foram fotografados empurrando romenos para fora de trens e expulsando-os de abrigos. O general Ilie Steffler apresentou sua renúncia em agosto de 1942 após ser insultado por Ion Antonescu pela atuação do Estado-Maior, embora não tenha conseguido efetivá-la. Tentaria novamente em abril de 1944, também sem resultado definitivo. O episódio de Stalingrado teve outra consequência que demoraria meses para se tornar visível, mas que se revelou decisiva. O rei Mihai I da Romênia, que em 1941 havia apoiado abertamente a cruzada anticomunista e até se queixado de que Ion Antonescu o impedia de visitar o fronte com mais frequência, começou a se afastar do conducator. A derrota massiva, o tratamento dispensado aos soldados romenos por seus aliados alemães e a percepção crescente de que a Alemanha não poderia vencer a guerra semearam no jovem monarca as sementes da traição que germinariam 2 anos depois. Apesar do desastre, a Romênia continuou combatendo. Em 1943, mantinha 110 mil soldados no Cáucaso e na Crimeia. Seus navios de guerra escoltavam os comboios do eixo no Mar Negro. Seus portos movimentavam o cromo turco necessário para fabricar aço de qualidade nas fábricas alemãs. E o petróleo de Ploiesti continuava fluindo para o Reich. A dependência alemã da Romênia não havia diminuído, mas se tornado mais urgente à medida que a situação militar geral se deteriorava. Sangue no Vale do Prahova Valley. O petróleo que move a guerra. Antes da guerra, os campos petrolíferos do Vale do Prahova produziam cerca de 3% do petróleo mundial. Esse número discreto escondia uma realidade geopolítica de primeira grandeza.
Para a Alemanha nazista, que não possuía fontes próprias significativas de hidrocarbonetos, o petróleo romeno era o combustível literal de sua capacidade de guerra. As refinarias de Ploiesti processavam a maior parte dessa produção. A cidade, com cerca de 100 mil habitantes em 1940, era dominada por torres de destilação e chaminés que queimavam dia e noite. O cheiro de petróleo bruto impregnava o ar a quilômetros ao redor. As refinarias, Columbia Aquila, Astra Romana, Standard Petrol e Concordia Vega, eram complexos industriais de vários quilômetros quadrados cada, com depósitos de armazenamento, tubulações, linhas férreas e milhares de trabalhadores em turnos contínuos. Pelo rio Danúbio, as barcaças carregadas de petróleo refinado navegavam rumo ao norte, ao coração do Reich. O alto comando aliado compreendeu desde cedo a importância estratégica de Ploiesti. Em junho de 1942, a 15ª Força Aérea dos Estados Unidos realizou um primeiro ataque com bombardeiros, que resultou ineficácia. Em 1º de agosto de 1943, os norte-americanos tentaram o ataque mais ousado até então, a Operação Tidal Wave, na qual 178 bombardeiros B-24 Liberator voaram em baixa altitude, alguns a menos de 30 metros sobre os telhados, em direção às refinarias. A operação foi um desastre para os atacantes. 54 aviões foram abatidos. 532 tripulantes morreram ou foram capturados. 5 pilotos receberam a medalha de honra naquele dia. As refinarias foram danificadas, mas não destruídas. A campanha aérea sistemática começou de forma real na primavera de 1944. A partir de 4 de abril daquele ano, quando a 15ª Força Aérea, sob o comando do general de divisão Nathan F. Twining, iniciou os ataques contínuos, a Romênia entrou em uma nova fase da guerra. Os bombardeiros americanos atacavam durante o dia. Bombardeiros britânicos e soviéticos minavam o Danúbio à noite para dificultar o tráfego fluvial de petróleo rumo à Alemanha. A Royal Air Force concentrou-se no Passo das Portas de Ferro, próximo à fronteira com a Sérvia, o gargalo que toda barcaça precisava atravessar. A Força Aérea Soviética atacava os braços do delta do Danúbio. O primeiro grande ataque sobre Bucareste, em 4 de abril de 1944, pegou a capital desprevenida. A estação ferroviária estava lotada de refugiados que fugiam da frente do Nordeste. As bombas mataram 2.942 civis e deixaram 2.126 feridos em um único dia. Esse foi apenas o começo. Entre abril e agosto de 1944, os bombardeiros norte-americanos destruíram 157 locomotivas, 619 vagões de passageiros, 3.010 vagões de carga e 1.525 vagões-tanque. Os danos materiais à população civil foram enormes. 7.600 mortos, 7.600 feridos e 46.523 casas destruídas. Para junho de 1944, a coordenação aérea entre soviéticos e ocidentais havia alcançado um nível notável. Estabeleceu-se uma linha de bombardeio que dividia o espaço aéreo romeno. Tudo a oeste da linha Budapeste-Ploiesti-Bucareste-Constanta correspondia à 15ª Força Aérea Norte-Americana e à Real Força Aérea Britânica. Tudo a leste ficava sob responsabilidade da Força Aérea Soviética. O objetivo combinado era simples: deixar sem combustível os tanques alemães antes que o verão terminasse. A defesa antiaérea romena, robusta graças aos anos de preparação, sofreu pressão crescente. A Força Aérea Romena perdeu tantos pilotos e aeronaves nas batalhas contra os bombardeiros americanos que, em agosto de 1944, decidiu suspender as operações de caça, reservando os aparelhos restantes para a ofensiva soviética que se aproximava. Em 18 de agosto de 1944, no último esforço aéreo combinado germano-romeno, os defensores conseguiram derrubar vários bombardeiros, mas sofreram perdas insustentáveis. O petróleo também foi o argumento central que Hitler apresentou ao Ion Antonescu em sua última reunião, realizada entre 5 e 6 de agosto de 1944 em Wolfschanz. Cercados por seu alto comando, os dois ditadores debateram a estratégia para defender a Romênia.
Antonescu argumentou a favor de uma retirada imediata para a chamada linha FNB, Foksani-Namoloaza-Braila, uma posição defensiva de 90 quilômetros de largura que atravessava o passo de Foksani, a porta natural para a planície da Valáquia. Hitler recusou. O Führer sabia que perder o controle do terreno significava perder o petróleo, e sem petróleo a guerra estava perdida. Ordenou manter as posições avançadas na Moldávia e na Bessarábia. Foi a última vez que os dois líderes se encontraram. Em 4 de março de 1944, o Estado-Maior Soviético, Stavka, lançou uma ofensiva de primavera desde a Ucrânia que surpreendeu os comandos do Grupo de Exércitos Alemanha do Sul tanto pela velocidade quanto pelo alcance. Em menos de 2 semanas, os tanques soviéticos da Segunda Frente Ucraniana capturaram Vapniarka, um entroncamento ferroviário em Transnistria a apenas 50 quilômetros do rio Dniester. Em 15 de março, o Grupo de Exércitos A, posteriormente renomeado Grupo de Exércitos Sul-Ucrânia, assumiu o controle da Transnistria, território que os romenos haviam administrado por quase 3 anos. Em 18 de março, tropas soviéticas cruzaram o Dniester rumo ao norte da Bessarábia. 8 dias depois, cruzaram o Prut para o norte da Moldávia sem que os romenos conseguissem organizar uma defesa coerente. As forças da Primeira Frente Ucraniana pressionavam simultaneamente pelo norte. Em 26 de março, a cidade de Cernaut caiu sem combate. O Estado-Maior romeno ordenou em 15 de março a remobilização do 4º Exército para defender o território nacional. Mas com a maioria de suas tropas ainda na Crimeia, os romenos inicialmente só puderam comprometer um corpo de exército e um grupo blindado improvisado. Os soviéticos avançaram mais rápido do que os romenos conseguiam organizar a defesa. Stalin e o Stavka identificaram Iassi e Chisinau como os principais objetivos da nova ofensiva. A lógica era clara. Capturar essas 2 cidades impediria que as forças do eixo organizassem uma linha defensiva sólida que bloqueasse o passo de Foksani, a porta para a planície da Valáquia, onde estavam Bucareste e as refinarias de Ploiesti. Se as 2 cidades caíssem, o regime de Antonescu poderia entrar em colapso antes mesmo de os soviéticos alcançarem o coração do país. Diplomatas soviéticos e romenos começaram a se reunir secretamente em Estocolmo para explorar os termos de um possível armistício. Mas Antonescu recusou que essas conversas chegassem a qualquer resultado. Continuava acreditando que a Alemanha poderia estabilizar a frente e que ceder aos soviéticos significava a destruição de tudo o que havia construído. Em 8 de abril de 1944, a Segunda Frente Ucraniana, sob o comando do general Rodion Malinovsky, atacou rumo ao sul da Moldávia visando Iasi. Ao mesmo tempo, forças soviéticas iniciaram uma ofensiva separada para recuperar a Crimeia. Em 10 de abril, Odessa caiu, o que finalmente convenceu Hitler a ordenar a evacuação da Crimeia. As tropas evacuadas chegaram a Constança desorientadas e desmoralizadas, incapazes de contribuir efetivamente para a defesa da Moldávia. O Grupo de Exército Sul-Ucrânia, reorganizado com o 8º Exército Alemão, 6º Exército Alemão, 4º Exército Romeno e 3º Exército Romeno, conseguiu estabilizar a frente por volta de 17 de abril. O terreno montanhoso da Moldávia e Bessarábia, muito diferente das estepes planas da Ucrânia, favorecia os defensores. A rede ferroviária romena, chamada na propaganda oficial de 2º Exército, ainda funcionava com notável eficiência, permitindo o transporte rápido de tropas e suprimentos. As estradas, transformadas em lama pelas chuvas da primavera, retardavam o avanço soviético tanto quanto a resistência alemã e romena. Os soviéticos tentaram retomar Targu Frumos em 2 de maio, mas os tanques alemães e a infantaria romena detiveram o ataque após 1 semana de combates. Foi uma vitória tática do eixo que deu tempo para reorganizar as defesas e construir 3 linhas. A linha Dácia à frente, a linha Trajan como posição principal e a linha Decebal como posição de recuo. Dezenas de milhares de civis romenos, incluindo contingentes de judeus organizados em destacamentos de trabalho segregados por ordem do Estado-Maior romeno, cavaram trincheiras, fossos antitanque e bunkers de concreto durante o verão de 1944. Em 26 de maio,
O Stavka ordenou a suspensão indefinida da ofensiva na Romênia e transferiu uma armada de tanques para a Bielorrússia para a Operação Bagration, que começaria em 22 de junho. Mas a pausa na Romênia foi apenas isso, uma pausa. Stalin já planejava o golpe definitivo para o verão. O colapso. A segunda ofensiva, Iasi-Chisinau, agosto de 1944. Em 19 de agosto de 1944, as duas frentes soviéticas começaram a sondar as defesas do eixo ao longo da frente de Iasi e no Dniester. Não eram ataques exploratórios casuais. Eram o prelúdio do que o Stavka havia preparado durante semanas. A maior ofensiva soviética no setor sul da frente durante todo o ano de 1944. O grupo de exércitos sul-Ucrânia, sob o comando do general Oberst Johannes Friesner, recém-chegado do Báltico, onde havia comandado o grupo de exércitos norte, sabia que o ataque era iminente. O próprio Friesner escreveu ao Führer expressando alarme sobre a situação política na Romênia e solicitando o comando centralizado de todas as forças alemãs no país. O pedido foi rejeitado. Hitler ordenou manter as posições avançadas. Friesner tinha pouco espaço de manobra. Suas forças blindadas haviam sido reduzidas ao mínimo após transferências para a Bielorrússia e outros setores da frente. Onde antes havia 9 divisões Panzer e Panzergrenadier, em agosto de 1944 restavam apenas 3, todas muito abaixo de seu efetivo teórico. Em 20 de agosto, às 5h15 da manhã, a artilharia da segunda frente ucraniana abriu fogo sobre as posições do eixo ao norte de Podul-Iloaie e a noroeste de Iasi. O bombardeio durou quase 2 horas. As linhas telefônicas que conectavam as unidades do fronte com seus quartéis generais foram cortadas em minutos. A 5ª Divisão de Infantaria Romena, que havia lançado um contra-ataque próprio 45 minutos antes do bombardeio soviético, foi surpreendida a descoberto e praticamente aniquilada. O ar ardia, lembrou anos depois um subtenente romeno que sobreviveu ao primeiro dia da ofensiva. Os tanques do 6º Exército Blindado Soviético avançavam atrás de uma cortina de fogo de artilharia móvel, sob a proteção de 1.952 aviões que os soviéticos concentraram sobre os setores de ruptura. Os cerca de 300 aparelhos alemães e romenos disponíveis não puderam enfrentar essa superioridade. Às 12h30, elementos do 27º Exército Soviético haviam cruzado o rio Balui, um dos eixos defensivos-chave do eixo na região de Iasi. Às 13h, o caminho para Iasi estava aberto. A 7ª Divisão de Infantaria Romena desmoronou. A 76ª Divisão de Infantaria Alemã, ameaçada de cerco, teve de recuar. Por volta das 15h, soldados do 52º Exército Soviético entravam em Iasi pelo noroeste. Ion Antonescu voou de Bucareste para Bacău para se reunir com o general Gheorghe Avramescu, comandante interino do 4º Exército, e com o general Otto Wöhler, comandante do grupo de exércitos alemão Wöhler. A reunião durou 4 horas. Avramescu e seus oficiais defendiam uma retirada imediata para a linha FNB. Antonescu e o general Ilie Stefleia ainda não estavam prontos para uma decisão tão drástica. Wöhler opunha-se a qualquer retirada e exigia contra-ataques. Enquanto os generais debatiam, a frente continuava desmoronando. A 3ª Frente Ucraniana do general Fyodor Tolbukin atacou simultaneamente a partir da cabeça de ponte de Chitkani sobre o Dniester. A 4ª Divisão de Montanha Romena desintegrou-se em poucas horas. A 306ª Divisão de Infantaria Alemã sofreu perdas de até 1/3 de sua infantaria, antes que o 37º Exército Soviético cruzasse a partir da ponte de cabeça de ponte. Sem reservas disponíveis na região, o flanco direito do 6º Exército Alemão ficou exposto. Em 21 de agosto, os contra-ataques do eixo fracassaram um após outro. A 1ª Divisão Blindada Romena, organizada em 2 grupos de batalha reforçados com canhões de assalto alemães, lutou com desespero, mas não conseguiu fechar as brechas abertas. O 18º Corpo Blindado Soviético deteve o contra-ataque da 10ª Divisão Panzergrenadier Alemã e destruiu os elementos avançados da 3ª Divisão de Infantaria Romena. Ao meio-dia, o 6º Corpo Romeno praticamente deixou de existir como unidade de combate. O colapso da frente foi completo.
Na tarde de 22 de agosto, o 6º Exército Blindado Soviético havia chegado tão ao sul quanto Barlad, a meio caminho da linha FNB. O 6º Exército Alemão, na Bessarábia, tentava desesperadamente alcançar as pontes sobre o Prut antes que os soviéticos as cortassem. A 13ª Divisão Panzer Alemã perdeu o restante de seus tanques em tentativas inúteis de bloquear as colunas blindadas soviéticas. Na noite de 22 de agosto, a passagem sobre o Prut em Ungheni caiu nas mãos soviéticas. Em Bakou, o general Avramescu, cansado de ordens contraditórias e convencido de que Antonescu poderia ser novamente dissuadido pelos alemães de ordenar a retirada, apresentou sua renúncia às 20h45 da noite. Não esperou resposta. Sem transmitir as ordens alemãs aos subordinados, deixou-os continuar o recuo durante a noite. Em 23 de agosto, quando o sol nasceu sobre a Moldávia, o grupo de exércitos sul-Ucrânia havia se desintegrado em sua maior parte. Unidades alemãs e romenas misturadas, com soldados em bicicletas, a cavalo, em carroças e a pé, buscavam desesperadamente rotas de fuga para o oeste através do Siret ou para o sul em direção à linha FNB. O pânico era visível nos rostos e nos gestos de todos, o medo de não chegar a tempo à ponte, recordou um subtenente do 2º Regimento Antiaéreo Romeno, preso na debandada perto de Tecuci. O golpe de Palácio, 23 de agosto de 1944. Enquanto a frente desmoronava, em Bucareste, um jovem rei de 22 anos colocava em marcha o plano mais ousado de sua vida. Mihai I da Romênia havia começado a se afastar de Ion Antonescu após Stalingrado. Durante 1943 e os primeiros meses de 1944, o monarca fortaleceu seus contatos com os líderes dos partidos históricos proibidos, o Partido Nacional Camponês de Iuliu Maniu e o Partido Nacional Liberal de Gheorghe Bratianu, e construiu um pequeno círculo conspiratório militar de confiança, composto principalmente por oficiais da Casa Real ou generais afastados do serviço ativo por Antonescu. Paralelamente, Maniu mantinha desde 1940 contato com o Special Operations Executive, tentando sem sucesso convencer os aliados ocidentais a negociar diretamente com a oposição romena. A resposta de Washington e Londres foi sempre a mesma: deveriam tratar com Moscou. Essa restrição moldou profundamente os cálculos do rei. Se os aliados ocidentais não interviriam nos Balcãs e as operações de engano aliadas destinadas a fazer Hitler acreditar em um possível desembarque na região eram exatamente isso, um engano, então a Romênia não poderia esperar que norte-americanos ou britânicos chegassem antes dos soviéticos. O que Mihai I da Romênia poderia fazer era tentar obter as melhores condições possíveis de um armistício que inevitavelmente seria negociado com Moscou, e fazê-lo antes que o território romeno estivesse completamente ocupado pelo Exército Vermelho, quando ainda pudesse oferecer algo em troca. O eixo do plano militar era o coronel Dumitru Damasceanu, chefe do Estado-Maior do Comando Militar da capital, que controlava cerca de 7.000 soldados policiais e unidades de apoio em Bucareste e arredores. Damasceanu tinha a capacidade de bloquear os acessos à cidade, ocupar os pontos neurálgicos de comunicação e transporte e neutralizar unidades alemãs dispersas pela capital antes que pudessem se organizar. Era o homem sem o qual o golpe era impossível. Era também o homem que havia pedido 5 dias para estar pronto quando o rei apresentou o plano em 20 de agosto. O colapso da frente não deixou esse tempo. Outro pilar do círculo conspiratório era o general Constantin Sanatescu, chefe da Casa Militar do Rei desde 1943. Antonescu o havia colocado nesse cargo precisamente para manter Mihai I da Romênia informado sobre os assuntos militares, mas isolado dos políticos, sem perceber que estava entregando ao monarca um oficial com acesso a informações classificadas e contatos em todo o alto comando. Sanatescu colocou o rei em contato com o general aposentado Gheorghe Mihail e com o ex-ministro do Exército Aurel Aldeia, ambos afastados do serviço ativo por Antonescu devido à sua proximidade com o entorno do rei Carol II e sua distância do regime. O plano original do golpe era elegante em sua simplicidade.
e dependia da centralização da resposta romena em poucas horas. Antonescu e seu vice-primeiro-ministro seriam convidados para uma audiência com o rei. Se o conductor rejeitasse a exigência de armistício, seria preso. O rei nomearia um novo governo que anunciaria imediatamente o cessar das hostilidades contra a URSS e exigiria a retirada das forças alemãs do território romeno. Simultaneamente, representantes romenos no Cairo, onde já existia um canal diplomático com os aliados, assinariam o armistício. O rei enviaria um telegrama pessoal ao general Henry Maitland Wilson, comandante supremo aliado do Teatro Mediterrâneo, solicitando ataques aéreos sobre objetivos alemães ao redor de Bucareste e a interdição das linhas ferroviárias pelas quais poderiam chegar reforços alemães desde Hungria, Bulgária e Iugoslávia. Os detalhes técnicos do telegrama a Wilson ocuparam vários membros do círculo conspiratório durante a noite de 21 para 22 de agosto. O serviço de codificação do Ministério das Relações Exteriores, que trabalhava em seus escritórios transferidos para Snagov para escapar dos bombardeios americanos, passou horas cifrando a mensagem com referências cartográficas precisas dos alvos aéreos que o rei solicitava atacar. Era um trabalho minucioso, de alta pressão e em segredo absoluto, em um escritório onde qualquer funcionário podia ser informante do aparato de segurança do regime. Em 22 de agosto, quando Antonescu anunciou que voltaria ao fronte no dia seguinte antes de retornar brevemente a Bucareste, os conspiradores anteciparam o cronograma. Damasciano foi avisado de que teria horas, não dias. O coronel respondeu que faria o possível. O plano de contingência, previsto para 5 dias, teria de ser executado com as forças disponíveis naquele momento. Às 15 horas do dia 23 de agosto de 1944, com um calor sufocante nas salas do Palácio Real, o marechal Ion Antonescu chegou com algum atraso, como era habitual, à residência real Casa Noua. O vice-primeiro-ministro Mihai Antonescu já estava presente junto ao general Constantin Sanatescu na sala de espera. 2 oficiais leais ao monarca posicionaram-se ao pé da escada. 3 suboficiais aguardavam em um corredor adjacente. O rei pediu ao conductor um relatório sobre a situação no fronte. Antonescu admitiu que os soviéticos haviam rompido as linhas na Moldávia e na Bessarábia, mas insistiu que a culpa era do exército, que não havia combatido com a dureza necessária, e da oposição política, que havia minado a moral das tropas com propaganda derrotista. Era o mesmo argumento que havia usado depois de Stalingrado, a mesma lógica que recusava reconhecer que o problema não era a vontade de combater, mas a correlação de forças. Mihai primeiro perguntou diretamente se não acreditava que havia chegado o momento de concluir um armistício. Antonescu enumerou suas condições. Precisava avisar Adolf Hitler antes de qualquer ação, obter garantias aliadas de que as tropas alemãs se retirariam sem hostilidade, que a administração civil romena continuaria sem interrupção, que não haveria mudanças territoriais até uma conferência de paz e que o governo romeno disporia de um distrito inviolável como sede. Sanatescu respondeu que a Romênia tinha horas, não dias nem semanas, para decidir. O vice-primeiro-ministro Mihai Antonescu, mais pragmático que o marechal, pediu ao menos alguns dias para receber resposta dos contatos diplomáticos romenos na Istambul. Sanatescu repetiu que não havia esse tempo. O rei pediu a Antonescu que cedesse o poder a alguém disposto a assinar o armistício sem condições prévias. O marechal recusou com veemência. Declarou que defenderia o passo de Foxane com todas as reservas disponíveis e que, se isso falhasse, organizaria uma resistência final nos maciços montanhosos do sul da Transilvânia. Era a posição de um homem que ainda acreditava ou fingia acreditar que uma catástrofe podia ser revertida pela vontade. Se assim estão as coisas, já não há nada mais a fazer, disse Mihai I da Romênia. Era a frase combinada. O capitão posicionado fora da sala entrou com 3 soldados, saudaram o conductor e depois solicitaram que os acompanhassem, segurando-o pelo braço. Antonescu congelou. O que significa isto? Houve um segundo de paralisia geral. Então, o ajudante do rei da entrada gritou aos soldados: "Cumpram suas ordens!" O marechal foi levado escada acima junto com o vice-primeiro-ministro.
Ambos foram encerrados no enorme cofre embutido na parede, onde o rei Carol II guardava sua coleção de selos postais. Era uma peça de engenharia bancária de paredes de aço com vários centímetros de espessura, bem ventilada, com espaço suficiente para 2 homens, mas absolutamente inescapável por dentro. A escolta do conducator, estacionada diante do edifício a menos de 100 metros da sede da Gestapo em Bucareste, foi convidada a entrar no palácio sob o pretexto de escapar do calor. Uma vez dentro, foi desarmada e detida. A eficiência dessa manobra foi crítica. Se os escoltas tivessem conseguido dar o alarme imediatamente, os alemães teriam tido 2 ou 3 horas adicionais para organizar a resposta. Nas horas seguintes, os conspiradores desmantelaram sistematicamente o aparato do regime. O ministro do Interior, Dumitru Popescu, foi convocado mediante uma chamada falsa em nome de Antonescu e preso ao chegar. O ministro da Defesa, general Constantin Pantazi, foi detido da mesma forma. O prefeito de Bucareste e o comandante da gendarmeria também caíram na armadilha. O chefe da segurança, Eugen Cristescu, foi o único que suspeitou a tempo. Quando lhe pediram para falar diretamente com Antonescu por telefone e o condutor não apareceu na linha, Cristescu recusou-se a comparecer à reunião e foi diretamente alertar a legação alemã. A legação estava operando com pessoal reduzido naquela tarde. O embaixador, barão Manfred von Killinger, veterano dos corpos francos alemães do pós-guerra e da época dos assassinatos políticos da década de 1920, nomeado embaixador em Bucareste em 1941, estava fora da cidade. O conselheiro que o substituía reuniu os 3 chefes das missões militares alemãs do Exército, da Luftwaffe e da Kriegsmarine. Decidiram ligar para von Killinger, informar Berlim e esperar instruções. Não tomaram nenhuma iniciativa imediata, o que concedeu aos conspiradores romenos várias horas adicionais de vantagem. Enquanto isso, no Palácio Real, o general Constantin Sănătescu recebia o cargo oficial de primeiro-ministro do novo governo de unidade nacional. Os líderes da oposição política, Mânio do Partido Nacional Camponês, Gheorghe Bratianu, do Partido Nacional Liberal, Titel Petrescu, da Social-Democracia e Lucrețiu Patrascanu, haviam sido convocados para a audiência e deveriam fornecer ao rei uma lista acordada de ministros. Nenhum deles compareceu. Mânio não estava localizável. Bratianu entrou em pânico ante a possibilidade de o golpe fracassar e decidiu permanecer afastado até conhecer o resultado. Patrascanu compareceu e foi o único líder partidário presente nas horas críticas. Sănătescu teve de improvisar um governo de generais ao qual Mihai primeiro insistiu em adicionar os 4 líderes da oposição como ministros sem pasta, mesmo sem o consentimento prévio deles. Às 22h25, a voz do rei Mihai I da Romênia foi ouvida no rádio romeno em todo o país e nas posições do fronte onde havia aparelho receptor. Ele anunciou o fim da aliança com as potências do eixo, o cessar imediato das hostilidades contra as forças soviéticas, norte-americanas e britânicas e a formação de um governo de unidade nacional sob o general Constantin Sănătescu. Mencionou repetidamente a União Soviética, o Reino Unido e os Estados Unidos juntos, no mesmo nível, para suavizar o impacto psicológico de fazer as pazes com o inimigo que os soldados romenos haviam combatido durante mais de 3 anos. O serviço de monitoramento da BBC captou o discurso e o distribuiu como notícia principal meia hora depois. Nos quartéis generais aliados de Nápoles, Argel e Moscou, os teletipos começaram a transmitir o texto do discurso romeno. A notícia surpreendeu completamente Moscou. O Stavka não tinha informação prévia sobre o golpe e os generais Rodion Malinovski e Fyodor Tolbukin receberam ordens de continuar a ofensiva como se nada tivesse mudado até receberem novas instruções. Durante as 48 horas seguintes, os soldados romenos que se renderam ou tentaram mudar de lado no fronte foram tratados como prisioneiros de guerra na maioria dos setores. A reação no fronte foi caótica e contraditória. Muitos soldados romenos não tinham acesso a receptor de rádio. Os que ouviram o discurso do rei enfrentaram uma decisão sem precedentes. Suas ordens oficiais, provenientes de uma cadeia de comando que já não existia, diziam uma coisa.
A voz do monarca no rádio dizia outra. Um batalhão romeno que havia conseguido romper um cerco soviético na frente de Iasi encontrou de madrugada um batalhão alemão que também fugia. Trocaram informações sobre o golpe. O subtenente que deixou o testemunho desse encontro lembrou que ficamos estupefatos. Não conseguia entender por que meus comandantes superiores nos haviam abandonado. Sua unidade decidiu seguir seu próprio caminho e foi capturada pouco depois por patrulhas soviéticas. Transilvânia e o preço do armistício, setembro a dezembro de 1944. Em 5 de setembro de 1944, o segundo exército húngaro lançou um contra-ataque desde o norte da Transilvânia do Norte em direção ao sul, tentando capturar os passos estratégicos dos Cárpatos antes da chegada das forças soviéticas. O segundo corpo húngaro avançou desde Cluj-Napoca para o sudeste. A segunda divisão blindada húngara atacou pelo centro e a 8ª divisão de cavalaria SS avançou desde Targu Muris para o sudoeste. O objetivo era tomar os passos de Vulcan Pass e Turnu-Rosu Pass, acessos naturais do sul para o planalto da Transilvânia. Os guardas de fronteira romenos recuaram, cedendo até 40 quilômetros de território. As divisões de instrução que compunham o 6º Corpo Territorial Romeno e o 6º Corpo do Exército, formadas majoritariamente por recrutas jovens com treinamento mínimo, começaram a chegar e a cavar posições defensivas ao longo do rio Muris. O elemento crítico, porém, era o Corpo Mecanizado Romeno, a última reserva estratégica que o Estado-Maior-Geral havia conseguido reunir. A 8ª Divisão de Cavalaria Motorizada, a 1ª Divisão de Cavalaria e a 9ª Divisão de Infantaria. Além do destacamento blindado improvisado de Ploiesti, com tanques de origem francesa e checoslovaca. Em 6 de setembro, a 2ª Divisão Blindada Húngara rompeu o fronte em Ludus, forçando o 6º Corpo Romeno a recuar para o rio Tarnava-Mica. A 8ª Divisão de Cavalaria esse avançou pelo flanco direito. O Corpo Mecanizado Romeno lançou um contra-ataque imediato. Em 7 de setembro, a linha se estabilizou. Em 8 de setembro, os romenos passaram a ofensiva ao longo de toda a frente e, em 4 dias, empurraram o segundo exército húngaro de volta ao outro lado do rio Muris. As forças soviéticas começaram a fluir para o sul da Transilvânia a partir do sul, enquanto continuavam penetrando o norte da Transilvânia pelo leste. O armistício soviético-romeno foi assinado em Moscou em 12 de setembro de 1944, quando a Romênia já estava completamente ocupada pelas forças soviéticas. O documento era duro, 20 artigos que obrigavam a Romênia a fornecer 12 divisões para combater a Alemanha nazista, ceder o norte da Bucovina do Norte e a Bessarábia à URSS. Repatriar prisioneiros de guerra soviéticos, pagar os custos da ocupação soviética, pagar reparações de 300 milhões de dólares, julgar criminosos de guerra romenos, permitir censura soviética e dissolver grupos de tipo fascista. A única concessão visível era a promessa, não garantida, de devolver o norte da Transilvânia do Norte, ou a maior parte dela, à Romênia. Stalin estabeleceu a Comissão de Controle Aliada, soviética, sobre a Romênia sob o comando do então Marechal Rodion Malinovsky, promovido a esse posto 2 dias antes, junto com Fyodor Tolbukin, pelo sucesso da segunda ofensiva de ofensiva Iasi-Chisinau. O Marechal Ion Antonescu foi transferido para Moscou sob custódia soviética. O barão Manfred von Killinger optou por não cair nas mãos soviéticas, matou sua secretária e depois suicidou-se. Nos meses seguintes, o exército romeno, agora sob comando operacional da Segunda Frente Ucraniana, combateu na Hungria e na Tchecoslováquia contra a Wehrmacht. Foi uma das reviravoltas mais estranhas de toda a guerra. Os mesmos soldados romenos que em 1941 avançaram junto aos alemães passaram a combatê-los em território húngaro e tchecoslovaco. O preço foi alto. Apenas nas operações desde agosto de 1944 até o fim da guerra, a Romênia perdeu dezenas de milhares de homens adicionais. O norte da Transilvânia foi formalmente devolvido à Romênia após o fim da guerra, cumprindo parcialmente a promessa soviética. A Bessarábia e o Bucovina do Norte não foram devolvidas. Permaneceram dentro das fronteiras da URSS e só retornariam a um Estado romeno com a independência da Moldávia em 1991.
o que a Romênia sacrificou e o que nunca recuperou. A segunda ofensiva de Iassi Chisinau foi, nas palavras do historiador Grant T. Harward, um desastre sem paliativos para a Alemanha nazista. Não apenas o grupo de exércitos sul-Ucrânia colapsou sob os golpes das frentes ucranianas segunda e terceira, mas a queda da Romênia privou o Reich de seu aliado mais importante na frente oriental e de sua principal fonte de combustível. Os tanques alemães que participaram da ofensiva das Ardenas em dezembro de 1944, o último grande ataque alemão no oeste, dependiam parcialmente das reservas de combustível acumuladas antes da perda dos campos petrolíferos romenos. A Batalha do Bulge fracassou, entre outras razões, porque os tanques alemães ficaram sem gasolina no meio do caminho. A magnitude do sacrifício romeno na Segunda Guerra Mundial é difícil de resumir em um único número. Em seu pico, em novembro de 1942, o exército romeno tinha 464 mil soldados na frente oriental. Ao longo da guerra, as baixas totais, mortos, feridos e prisioneiros, são estimadas em mais de 700 mil homens. Nenhum outro aliado do eixo, exceto a Finlândia, com cerca de 500 mil soldados, mas em uma frente muito mais limitada, contribuiu com tantos homens. Mas o legado da Romênia nessa guerra não pode ser separado do Holocausto. Aproximadamente 300 mil judeus morreram em territórios sob controle romeno. A Comissão Internacional para o Estudo do Holocausto na Romênia, conhecida como Comissão Wiesel, em homenagem a Elie Wiesel, que a presidiu, determinou em seu relatório de 2004 que a Romênia foi o único país do eixo, além da própria Alemanha, que conduziu independentemente operações de massacre de judeus em grande escala. O pogrom de Iassi, a massacre de Odessa, os campos da Transnistria, todos foram crimes romenos, não imposições alemãs sobre um povo relutante. O golpe de 23 de agosto de 1944 complica ainda mais essa narrativa. O rei Mihai I da Romênia provavelmente salvou dezenas de milhares de vidas romenas ao evitar que o país se transformasse em um campo de batalha onde o exército romeno fosse completamente destruído. O historiador Harward observa que, embora seja improvável que o grupo de exército sul-Ucrânia pudesse sustentar a linha FNB por muito tempo, se Antonescu tivesse permanecido, as reservas romenas teriam sido lançadas ao combate. O avanço soviético teria sido mais lento e a destruição das forças alemãs em retirada teria sido mais sangrenta. Mas Mihai I da Romênia pagou um preço pessoal devastador. O armistício não proporcionou as condições que ele esperava. Os Estados Unidos e o Reino Unido não atuaram como contrapeso à União Soviética. A Comissão de Controle Aliada na Romênia foi controlada quase exclusivamente pelos soviéticos. O Partido Comunista Romeno, minoritário e sem base social relevante antes de 1944, ascendeu ao poder apoiado pela Força de Ocupação Soviética. No final de 1947, 3 anos após o golpe que salvou a Romênia de uma destruição maior, o rei Mihai I foi forçado a abdicar e enviado ao exílio. Só retornaria ao país décadas depois, quando o comunismo já havia caído. O debate sobre o 23 de agosto de 1944 permanece intenso na Romênia. Os comunistas o transformaram em feriado nacional, mas reescreveram a história atribuindo o mérito ao Partido Comunista. Após a queda do comunismo em 1989, a narrativa mudou novamente. Alguns o celebram como um ato de coragem que encurtou a guerra. Outros o denunciam como uma traição que entregou o país a Stalin. A realidade é que ambas as interpretações são simultaneamente verdadeiras. Foi um ato que salvou vidas e, ao mesmo tempo, não conseguiu impedir que a Romênia passasse de uma ditadura fascista a uma ditadura comunista. Nos campos de batalha do nordeste da Romênia, na Moldávia, os traços das trincheiras ainda são visíveis nas florestas onde os tratores nunca araram a terra. Em alguns lugares, como nos arredores de Targu Neamt, os bunkers de concreto das linhas defensivas do eixo desmoronam lentamente entre a vegetação. Nos cemitérios militares das aldeias da Moldávia, descansam romenos, soviéticos e alemães em proximidade desconfortável.
Desde a queda do comunismo, a maioria dos monumentos locais traz cruzes ortodoxas com inscrições que às vezes mencionam a luta contra o comunismo ateu, sem separar claramente os mortos de 1941 a 1944 dos de 1944 a 1945, como se a história da Romênia nesse conflito fosse impossível de contar em dois tempos distintos. Talvez porque seja impossível. O mesmo soldado que combateu os soviéticos em 1942 combateu os alemães em 1944. O mesmo exército que participou do Holocausto foi o que executou o golpe de Estado que permitiu aos aliados avançarem rumo a Berlim. Esta é a história que os livros raramente contam, a de um aliado que acreditou no que fazia, que sacrificou mais homens que qualquer outro no lado alemão, que participou de crimes de guerra documentados e que, no fim, em um ato desesperado de autopreservação, mudou de lado tarde o suficiente para que o mundo o lembrasse apenas como vítima da Guerra Fria e cedo o bastante para que alguns o chamem de herói.